Hoje eu vou assistir com vocês o vídeo do C-Link. O cara fala de, enfim, várias paradas. É 2025, você entra num vídeo esperando uma opinião, uma ideia, talvez até uma piada, e acaba aí recebendo um colapso de informação em base de memes e uma trilha sonora do TikTok. Esse poderia ser aí a build dos meus vídeos. Recentemente tá tendo uma onda de canais que estão pegando essa vibe dos anos 2000, né? Toda a estética. O C-Link mesmo, ele se apropria muito disso nos vídeos dele. Tô falando basicamente aí dos modelos de vídeos do humor ultimamente no YouTube. Bem-vindo à era da ironia eterna, onde todo mundo aqui é um personagem e você não sabe se a pessoa tá realmente se expressando ou só fazendo conteúdo. Ô, hype o vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre a epidemia dos influencers irônicos e pós-irônicos que surgiram nos últimos anos pra cá e como essa tendência de humor acabou se transformando num escudo onde a... Ele mostrou os dois que são, acredito que os maiores irônicos do YouTube atualmente, que no caso é o Orochinho e o Felca, né? Então, assim, o Felca, você nunca sabe quando ele tá falando sério, quando ele tá falando a real, exceto pela questão da Beth. No geral, você nunca sabe quando ele tá falando uma opinião dele ou quando ele tá só querendo zoar. A sinceridade é basicamente um constrangimento. Mas enfim, o que é ironia e por que todo mundo usa hoje em dia? A ironia, eu não sei se posso dizer mais ou menos assim, mas a ironia é tipo uma armadura em que a pessoa se protege, onde a pessoa vai te falar algo, mas ela quer que você entenda o contrário daquilo. E aí a graça tá nisso. A graça tá em você perceber e entender o que a pessoa quis dizer sem ela diretamente dizer. Isso Exato. é ironia. Um exemplo bem genérico do que é ironia. É tipo você acordar de manhã pra ir trabalhar no seu emprego de merda, e aí são 5 da manhã, 6 da manhã, você tá mexendo no seu celular, abre o Instagram enquanto tá escovando os dentes, tem lá um story com uma outra pessoa CLT fazendo a mesma coisa que você. Só que aí de manhãzinha ela já acordou na gracinha, dormiu com o bolso. Aí ela acorda querendo fazer uma gracinha ali no story, tipo, ó, você entra e vê, ela tirou uma foto de uma xícara de café e um cigarro. Aí a legenda é tipo... Café da manhã. Café da manhã super saudável. Emoji de apaixonado. E aí você tá vendo o story Pior que é assim mesmo. Caralho, aonde tá o saudável? Você caiu na ironia. E particularmente eu não acho que seja só uma ironia, porque eu conheço muitas pessoas que o café da manhã de fato é café e cigarro. O meu, por uma época, já foi. Porque você fica, cara, será que isso é uma piada ou a pessoa realmente gosta de café e cigarro? Será que ela acha saudável Coca-Cola com bolacha recheada? Porque uma coisa é você ver isso no story de algum influencer, Duro. de humorzinho e piadinha. Outra coisa é você ver isso no story do maluco com 200 seguidores, low profile, que estudou com você no ensino médio. Então você fica, será que é uma piada? Será que ele tá falando sério? Eu não sei. Será? Isso é ironia. A dúvida. E aí meio que na internet isso acabou virando uma linguagem padrão, tá ligado? Todo mundo quer ser irônico, todo mundo quer ser ligeiro, todo mundo tem que ser rápido, pegar a metalinguagem. Até porque hoje em dia falar sério é um risco. Principalmente se você for grande na internet, já ganha vida com isso. Se você for falar sério e for uma opinião impopular, pode acontecer aí da sua carreira acabar do dia pra noite. Esse recurso da ironia eu já uso muito na minha vida particular, infelizmente eu uso demais, deveria usar menos. Mas principalmente se tratando de comunicação na internet, ser irônico é de fato um escudo, igual o C-Link tá falando. Eu posso falar uma coisa absurda e aí meter a ironia no meio, ninguém sabe o que é, fica no ar e ninguém vai pra forca. Sarcástico, ser engraçado, ser legal. Quer ser sincero na internet é cringe! Que é uma parada que andou destruindo personalidades de muitas pessoas nos últimos anos. Talvez você seria muito diferente, talvez teria até mais personalidade se na época que começou a se criar a ideia das coisas cringe, você tivesse cagado pra isso. Mas é como você comprou a ideia de que certas coisas são cringe, podaram. Já parou pra pensar nisso? Você acha que já não cortaram suas asas e a cultura da internet já não podou você de algo que você poderia ter sido só porque criou-se a ideia de que certas coisas causam vergonha alheia ou certos modos de agir são cringe? Tia Zona aqui brincando de cena de dorama. Meu Deus do céu, cara, algo tenebroso. Mas a última coisa que essas minas aí tá se importando é com vadios na internet. Então, às vezes, se você demonstrar muito entusiasmo em falar de uma parada que você gosta, se você não souber demonstrar realmente o entusiasmo naquela coisa, talvez isso se torne cringe. A força, a velocidade e o taijutsu do Madara eram grandes no Meu ponto de Deus, lidar olha com o vários Peter do inimigos ao Enerd mesmo aí. tempo. Eu já fui muito podado dessa cultura e até às vezes me sinto meio culpado de ser um dos caras que propagou essa. Porque, por exemplo, eu nunca de verdade liguei
pra pessoas que, por exemplo, tiram brisa em rolê de anime e se vestem de cosplayer. Mas Eu também nunca liguei, da minha opinião, ser impopular ou esquisita, mas assim, infelizmente, tudo que você posta na internet fica praticamente eternizado. Você tem que escolher que tipo de pessoa você vai querer ser como figura pública, então fica aí o questionamento. eu já vi muito na internet zoar essa rapaziada. Sendo que eu já, tipo, quando eu era mais novo, até curtia aí nesses lugares. Eu fazia vídeos pra zoar, às vezes, coisas que eu até gostava. Porque se tem a cultura na internet de zoar o cringe. Olha, eles estão se divertindo, eu vou lá zoar. Só porque aquele grupo de pessoas caga pra cringice e não se importam em demonstrar de uma forma realmente entusiasta uma coisa que elas acham legal. Como Acaba que tem uma galera aí que força muita barra, que nem a turma da otaquice e tudo mais. Só que assim, pô, os caras não estão zoando com a vida de ninguém, é a vida deles. Então, em última análise, ninguém deveria se preocupar tanto com isso, apesar de que muitas vezes, igual ele falou, o que a pessoa tá zoando, fazendo gracinha, é uma coisa que ela até curte, só que ela tem vergonha de demonstrar do jeito que algumas pessoas não têm vergonha. por exemplo, se vestir de Naruto. Olha que a ironia também acabou se tornando um dos motivos aí pra você fugir de responsabilidade. E não, às vezes você vem dar uma opinião e acaba soando um pouco mais sério do que realmente deveria estar sendo. Se alguém vier discordar de você, se alguém vier reclamar do que você falou, é só você olhar pra aquela pessoa e falar, mas calma aí. Ei, amigo, isso é piada, isso é ironia, é zoeira, cara, você é muito chato, você não entende a zoeira. Sendo que no fundo você tava falando bagulho sincero. E é aí que a gente Exato. falando uma paradinha sincerinha. Tendo isso em mente, acabou-se criando a pós-ironia. Afinal, o que é o pós-irônico? O que é o pós-irônico? Um pouco do que é a ironia. A ironia é algo bem simples de explicar, como eu disse. É uma pessoa querendo te dizer algo, mas você tem que entender o oposto daquilo, sem que ela te explique de verdade. Então a pós-ironia, às vezes até uma verdade travestida de ironia. E não tem como você saber. Não tem como você saber. O que torna difícil. a simples ação de se comunicar uma dificuldade. Cara, às vezes a ironia já faz isso. A pós-ironia, então, é como se a gente estivesse na Torre de Babel. Eles não falam a mesma língua. A ironia acaba se tornando realmente um recurso de comédia, porque é uma coisa que a nossa mente, ela buga e fica tentando decifrar. E nessas vezes, se a gente tá contextualizado com o que tá sendo dito, fala, eu peguei e tal, exatamente o que ele tá falando no vídeo. A polêmica do Léo Lins aí sobre tudo que ele fala ser somente ironia, ele fica bem nessa linha tênue, assim. É claro que o humor dele é bem ácido, não é um humor que todo mundo gosta, eu não gosto muito particularmente, mas é aquela coisa, se o cara tá num palco de piada falando aquelas coisas, então a gente pode deixar nessa linha tênue aí da ironia, da brincadeira, mas realmente hoje em dia tá muito difícil você ter uma opinião impopular, forte, que não venha carregada de ironia pra pessoa não ser processada no final. Pra você entender o que uma pessoa tá falando. Mas vamos lá, tá? A pós-ironia é mais ou menos o próximo estágio da ironia. É quase uma metalinguagem. Você não consegue mais destoar se aquilo ali a pessoa tá fazendo uma piada ou se ela só tá falando algo que realmente pensa, opina, sente. Não tem como você saber. O pós-irônico, ele flerta um pouquinho ali com a sinceridade. Ele tem a piada, mas ele parece real. A piada é o seguinte. Principalmente pra pessoas que não fazem a mínima ideia de quem é aquela pessoa, de qual que é a personalidade daquela pessoa. Então muitas vezes, se você vai ser pós-irônico com uma pessoa que não te conhece, aquilo não vai soar nem como uma piada, vai ser apenas sinceridade, porque ela não te conhece, mesmo que você esteja fazendo uma piada. Um exemplo muito nítido disso é, por exemplo, meu amigo. Ei! Olá, esse amigos é o meu amigo Esquimo. Olá, Esquimo. Meu amigo Esquimo, ele tem uma conta no Twitter que é basicamente, muitas vezes, focado em dar rage bait. Constantemente ele tá querendo fazer piadinha e Rage bait, mano, é uma parada muito paia. Assim, eu acho paia, mas, bom, é o jeito que pessoas como o amigo dele se divertem. Mas rage bait é muito zoado porque cria uma situação do... a pessoa tá falando uma opinião dela, talvez não, mas aí depois ela só fala que é rage bait, mas no caso do amigo dele, como eles se conhecem, ele já tá explicando que de fato é só pra pescar gente chutada na internet. Mas mesmo assim, eu acho meio complicado porque vai saber, né? Galinhos bobos que não
entende da piada e que muitas vezes até critica esse jeitinho, essa galerinha do mal, que são os esquerdomachos, bigode, irônicos, cópias do Orochi e toda essa galera do mal, vilões. Esse é o meu amigo Esquimozinho. Esquimozinho, por exemplo, está no Twitter debatendo com mais um dessa galera que acha ele sojado, opilado, texto baixa. Ele tá o tempo todo não levando o cara a sério, falando qualquer idiotice, chamando o cara pra discutir, falando que Caio no Meet é a maior inspiração política dele. E aí eles ficam nisso. Até que seu amigo Selink, eu me apresento agora, meu amigo Selink chega pra dar um depoimento sobre Esquimozinho no meio dessa discussão. E ele chega falando: já namorei o Esquimozinho, sou o atual ex dele. E pra falar bem a verdade, eu cansei. Era muito mimimi, o cara às vezes me ligava, me mandava 30 mensagens falando pra reclamar de algum tweet que ele viu, de alguém reclamando ou falando mal de minorias. Ou seja, o que acabou de acontecer aqui? Além de queerbait, um pink moneyzinho pra fazer vocês chipar nós e é uma grana aí em cima da comunidade LGBT. Pós-ironia. Enquanto Esquimozinho tava lá com os incel, discutindo isso, chega eu pra falar um pouco de algo meio sério em cima da ironia, fazendo aquela pessoa que não conhece a gente não entender se eu tava sendo irônico ou sincero, porque ele não conhece a gente. Hoje em dia fazer rage bait é muito fácil, porque como tudo tá sendo validado, então se você conta uma história maluca, a galera vai achar que é real, porque hoje em dia muita coisa tá sendo levada a sério. É por isso que esse tipo de coisa, principalmente no Twitter, tende a escalar muito. Esquimozinho, se ali que são homossexuais, ele não conhece a gente. Então eu taquei um pingo de uma fala séria em cima de uma ironia, transformando aquilo na pós-ironia. É impossível a pessoa sendo um random e não conhecendo a gente saber se a gente tá falando sério ou não. E é mais ou menos a mesma parada que acontece ao contrário. A gente não conhece X ou Y, mano, o incelzão do Twitter, que às vezes tá falando absurdo, criminoso. Como a gente não conhece o mano, a gente no não Twitter rola muito. Fazendo mais um bait, ou se ele tá falando as reais opiniões. E só pra deixar claro, eu não concordo muito com esses termos incel, não sei o que e tal. Pra mim tudo isso é um tipo de narrativa que, enfim, não faz sentido. Mas a gente tá em 2025, onde nada faz sentido e o mundo pode acabar amanhã. Então tá entendendo como se perde a comunicação? Não se há compreensão pra ambas as partes? Porque ser sério e falar sério é chato. É paia! As pessoas querem ser irônicas. Só como eu disse, o problema não tá na pós-ironia dos influencers e dos caras que fazem realmente humor na internet. Nossa, o Orochin, ele é o rei da ironia e da pós-ironia aqui no YouTube. O cara, acho que foi ele que começou essa parada. Ele pelo menos popularizou isso. E depois vieram uma renca de pessoas na mesma vibe que ele. Porque você já espera isso deles. E qualquer coisa exagerada se torna algo mais comum. Que é uma paradinha que esses moleques aí de 14 anos moldando personalidade nunca entende. É que não importa o criador que seja, o humor que ele faça, ou o assunto que ele fale, o cara ligou a live, ligou a câmera, ele ativa o modo criador de conteúdo. Que é uma parada que os viewers, as pessoas nunca conseguem entender. É que a pessoa ali, ela ativa um outro modo. Só que aí esses molequinhos pegam... Você é louco, o Bistecone ali, cara. Se ele for exatamente do jeito que ele é na vida real, tá maluco. Nem ele deve se aguentar. E é um problema porque hoje em dia a gente tem muita criança na internet, né? E acaba que essas crianças acham que essas pessoas são assim o tempo inteiro. E aí elas começam a agir dessa forma. Totalmente bizarro. Pegando personalidade, eles acham que esse cara é assim o tempo todo e passam a querer ser assim o tempo todo. E aí a gente entra aí no arquétipo Michael Scott, que a gente vai falar agora. Só que, por exemplo, Michael Scott do entretenimento. Você vê isso vindo de alguma pessoa do seu convívio social que é low profile e não trabalha com a internet, é só um cara engraçadinho querendo se pagar de Michael Scott da vida, que são aquelas piadas extremamente sem graça que só ele acha da hora. E aí vamos usar o termo Michael Scott, aquele seu parça Michael Scott, ele tem consciência que ninguém acha as coisas que ele faz engraçado. Só que ele tá o tempo todo querendo fazer as gracinhas e ser um cara engraçado e falar bobagem, que ele tem medo de ser levado a sério. Ser sério é ser um cara chato. E que aí entra a pós-ironia, que eu acho muito foda nesse momento, mas que vai depender da pessoa que tá fazendo esse papel de Michael Scott. Porque passa a ter graça o fato de não ter graça. Exato. E aí depende desse Michael Scott, ele achar da hora as pessoas não rirem do que ele tá falando, mas sim rir dele. As pessoas... Eu acho que esse tipo de comunicação só serve pro The Office e pra criação de conteúdo. Na vida real, é insuportável. As pessoas não vão rir com você, as pessoas vão rir de você. E aí algumas pessoas não se sentem muito legal com isso. Pois Já outras acham da hora. Por isso, a magia.
Assim que pra muita gente não existe The Office sem o Michael Scott. Com a saída dele, a série morre. Eu parei na segunda temporada, então não tô sabendo. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa que tem medo de falar sério, ela não quer deixar de falar sério. Ela tem essa vontade. Todo mundo tem uma vontade uma hora ou outra de falar sério. E aí isso Sim. a pós-ironia. É a pessoa fazendo gracinha e falando bobagemzinha, mas com aquele tom de opinião e sinceridade e às vezes desabafo. Que nem aqueles mano esquisito da escola do eu sou tão feio, os pequeni boy, eu sou tão feio, sou tão feio. Por favor, me elogiem porque eu sou tão feio, eu sou tão ridículo. Ali tá rolando uma piada, mas escondido nessa piada tem ali a sinceridadezinha. Você fica nessa, será que esse cara tá sendo sincero? Será que esse cara tá falando sério? Tá falando a opinião dele? É um desabafo isso? É um pedido de ajuda? É um socorro? Ou você realmente é a mais feia? Isso é o pós-irônico. É ambíguo. Você não tem como você saber. Cara, isso meio que dá uma afetada, tá ligado? Na personalidade mesmo da pessoa. Às vezes ela quer construir uma personalidade em cima desse jeitinho. Eu sou engraçado, eu sou tão irônico. E pifa a comunicação com as pessoas, isso traz umas consequências. Principalmente pro adolescente, que é uma fase muito importante pra você moldar a sua personalidade. Porque muitas coisas realmente é uma fase, mas muitas coisas você leva true pra vida adulta. Mesmo se for meio estranho e esquisito, você aprendeu a gostar na adolescência. Então é uma parte muito importante da sua vida pra você moldar a sua personalidade. Você desgraça a sua cabeça ali na adolescência, dá uma complicada de você reverter isso. Você vai passar umas certas vergonhas, vamos dizer assim. Eu acho que uma das paradas que mais a pós-ironia dá uma quebrada ali nas pessoas é o desaprender a sentir. Não sei se você tá entendendo. Porque como eu disse, as pessoas têm medo de ser levadas a sério, tem medo de falar coisas na moral e ser taxado como um cara chato. E aí, consequentemente, ela aprende a deixar de sentir as coisas. Eu tô nesse movimento de transição, porque eu sempre fui o cara da roda que tinha o assunto chato ou o assunto pesado, que ninguém gosta de falar. Enfim, as pessoas, elas não querem saber. Não importa se eu tô falando sobre a economia do país ou, sei lá, ou sobre qualquer outra coisa tão importante quanto. As pessoas não querem saber, então eu estou aprendendo a só ficar na minha, não falar, ou só quando eu tiver no meio de um assunto tenso eu não opinar. Eu percebi que a maioria das pessoas não quer saber. As pessoas, elas querem ser confortadas, as pessoas querem ficar confortáveis, então eu entendi que se eu quiser ter paz e não ficar irritado por qualquer coisa, eu só não ligar mesmo. Porque tudo é piada, não pode ser levado. Piadinha! Porque o meu youtuberzinho favorito, ele tá o tempo todo na câmera falando bobagem. E pra ele é um trabalho. Mas você, João, na terceira ano de matemática, que tá pegando personalidade, eu acho, particularmente, você tem que saber os ambientes que você pode ser um cara assim e não pode. Pra não se pagar de Seria um bom. maluco de verdade. Porque quando tudo vira piada, você perde ali o valor emocional nas coisas. Eu dei uma sofrida ali no finzinho ali da minha adolescência, quando eu comecei a me relacionar mesmo. Eu não fui o cara que se mais relacionou na adolescência e pré-adolescência com garotas. Eu não fui muito esse cara, tá ligado? Porque eu era um pouco essa galera do hey, mano, as garotas. Então ali no finzinho da minha adolescência, quando eu comecei a tirar mais esses datezinhos, vamos falar assim, eu dei uma apanhada, tá? Eu dei uma apanhada todo mundo apanha. Sentimentos e emoções alheios, não os meus, né? Você lidar com seus sentimentos é uma coisa, mas lidar com os dos terceiros, porque tudo era piada. Eu passei muito tempo da minha adolescência ali moldando a personalidade em cima de ironiazinha e piada, e as coisas têm que ser engraçadas. E todos os meus amigos na internet são... Não é a palavra, o R-word que eu acabei de soltar. Mas por quê? Tanto eu como meus amigos, a gente sofreu bastante nessa parada de valorizar o emocional. Ser sério em alguns momentos. Porque a ironia, ela tem uma magia ali que pelo menos... Na real, acaba que, como você não quer ser o chato do rolê, então você vai acabar querendo meter ali uma brincadeirinha toda hora. Só que tem horas que isso é bom e tem horas que isso é muito paia. E não saber diferenciar essas situações aí quebra. É o que eu acho mais engraçado, porque ele é o natural. Ele não é um stand-up. A ironia não é você sentar num palanque, você sentar num banquinho e começar a ser o palhaço da turma. A graça é porque qualquer um pode ser, e isso torna as paradas engraçadas. Você não tem que ser o engraçado do grupo pra ser irônico. Não, às vezes até o moleque mais quietinho lá, às vezes ele solta uma ironiazinha, que o fato, inclusive, dele ser quieto é o que transforma a parada em ser mais engraçada ainda. Porque ele tem um timing muito bom. Ele pega na hora ali...
Pá! Outra coisa, uma coisa quando você tá fechado num grupinho, mas outra consequência que pode trazer, quando vem pessoas de fora, outras pessoas, às vezes também de outras idades, que é inclusive um caso que eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo, mas você desaprende a levar o que é sério e o que não é. Porque às vezes meio que você ouve uma parada que é até normal, mas isso entra no seu cérebro como algo tão absurdo que você caga se aquilo foi dito na moral ou não. Por exemplo, Sim. o exemplo que aconteceu comigo recentemente é da minha mãe vir falar pra mim, há uns meses atrás, que a minha prima tava grávida. E a minha reação foi rir. Eu fui sincero, eu soltei um... Tá grávida. Até que eu caí a real, caiu a ficha e falei, isso é sério? Gravidez precoce, não é algo engraçado, é sério. Essas coisas, isso Pois é. infelizmente é algo recorrente, normal na sociedade, mas que não deveria ser. Infelizmente é extremamente recorrente e tá se tornando cada vez mais comum. E essas coisas acontecem. Só que como foi tão absurdo pra mim ouvir aquilo e eu não esperava, porque eu ainda tenho aquela visão da minha prima, né, de ser uma criança, a minha reação foi rir. Porque eu não levei a sério. Um bagulho que provavelmente a minha prima... É um mecanismo de defesa que todo mundo tem, não tem eu jeito. vejo muito ela, Muitas ultimamente, pessoas. mas, tipo, é uma situação séria. E eu ri da minha mãe, que é tia dela. Fora que você acaba virando aí um personagem de você mesmo. O que era pra ser uma piada, um jeito de você ser engraçado, vira sua personalidade. O tempo todo você tá querendo ser aquilo e se torna maçante, saturado e chato. E às vezes até previsível. Que é a pior coisa que você pode ser quando você quer ser um cara engraçado e fazer coisa engraçada. A magia em ser engraçado tá você transparecer ser um cara meio sériozinho e do nada você fala um absurdo. Porque não é engraçado quando a pessoa já espera que você é o cara absurdo. Não, as coisas mais engraçadas vêm de quando aquela pessoa que você convive, você fala, esse cara não vai falar uma atrocidade. Aí ele vai lá e fala, você não tava esperando, te pegou desprevenido. Isso não tem o mesmo impacto da pessoa que você já espera que fala atrocidades. E é muitas vezes o que a pessoa se sente. A pessoa, o adolescentezinho que se moldou na ironia e gosta de ficar falando coisas, atrocidades como forma de piada o tempo todo. Ele acha que as pessoas veem graça nisso por ele estar o tempo todo falando atrocidade. É chato pra caramba. De falar. Só que nunca esse cara vai ter o mesmo peso do mano que fala de vez em quando. Do mano que tem um timing. Você entendeu? Porque passa a ser maçante, repetitivo, não tem graça. O mano que se acha engraçado por estar o tempo todo falando. Nossa, muito chato. Você virar refém disso. Porque um dia você fez isso pela primeira vez e todo mundo achou muito foda. Depois você passou a fazer isso e continua as pessoas achando foda. Só que você virou refém dessa máscara, dessa camada, dessa cebola que são camadas. E tem gente que não consegue, né? Não consegue falar sério. Toda hora é uma piadinha que, nossa, cara, dá vontade de... Passou a ter essa personalidade, você só age assim o tempo todo e para de ter graça, você precisa falar sério também. Você não é um cara engraçado se você só faz graça, porque é muito mais engraçado você ter personalidade e saber falar sobre várias coisas, contar uma história, ser sério, ter um dialeto legal e do nada falar que tá. Sejam equilibrados, meninos e meninas. Também que você vai ser incapaz de conversar profundamente com qualquer pessoa. Acho que a era ali do shitpost de 2020, 2021, 2019 também deu uma degenerada no cérebro das pessoas. Nossa, brain rot total. Entrar em assuntos profundos e sérios. Seu parceiro, sua parceira, namorado, namorada, às vezes com um amigo, um brother que tá tendo algum problema, ele tá querendo desabafar. Meio que isso influencia você não saber levar o sentimento do cara a sério, nem o cara também vem falar os sentimentos pra você e desabafar essas paradas, que são coisas naturais. Então, o tempo todo hoje tendo que falar, não, a gente tem que ir pra psiquiatra, psicólogo, porque não tem com quem você conversar. Você vai conversar com o mano, o cara não vai te levar a sério. Hoje em dia, quando a pessoa tem algum dilema na vida dela, ela sempre acaba recorrendo a um tipo de tratamento psicológico profissional, porque hoje em dia não tem, mano, ninguém mais quer ser amigo de ninguém, as pessoas só querem estar juntos só pra fazer humor e piadas, ninguém quer mais falar sério. Você só vai conseguir falar sério com uma pessoa que trabalha com isso, tá recebendo pra te ouvir, tá? E aí nessa época aí de 2018, 2019, 20, 21, sentimentos se tornaram muito superficiais e tipo, nossa, cara, que cringe, ui, isso é muito profundo, tenho 14 anos, isso é muito profundo. Principalmente nessa fase da pré-adolescência, toda hora é uma emoção diferente. A minha conclusão pra isso é que a ironia, e a pós-ironia principalmente, é uma parada bem genial, na verdade. Eu disse, é algo acessível, você não tem que ser um stand-upper pra fazer isso, é uma piada natural, ela soa natural e tem muito mais graça você ver. Atualmente a única coisa que sobrou pra você fazer uma opinião impopular, forte e não ser condenado por isso, é ser irônico mesmo, meter o orochinho das ideias e já era.
seu amigo fazendo, e às vezes até uma pessoa que você não esperava fazer fazendo, e piadas prontas, pré-escritas, e blá 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 blá. Mas quando você só sabe se comunicar desse jeito, vira um problema. E a internet De virou fato. um grande palco desse problema. Todo mundo quer ser engraçado, todo mundo quer ser descolado, todo mundo quer ser legalzão, e aí, consequentemente, coisas sérias e levadas na moral se tornam uma grande chatice, barren. Então, assim, ironia, da hora após, acho mais engraçado que a própria ironia. Souber fazer também. Mas, às vezes, é interessante você saber falar sério na moral. Ouvir o que uma pessoa tá falando, mesmo que esse problema seja o problema mais fútil e idiota de todos os tempos. Quando tudo vira piada, quem é que ri? Ironia e pós-ironia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu achei o tema interessante, achei o vídeo divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez tenham outros vídeos aqui no canal que possam te interessar. Mas pra esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau.